Bom dia, meus lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem? Conte-me tudo, não me esconda nada. Seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, é uma satisfação imensa ter você conosco. Esse devocional acontece há mais de 3 anos. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, nós temos mais de 1.400 encontros, caminhando para 1.500. E eu creio em tudo que Deus tem feito aqui, em tudo que Deus tem realizado. Seja mais que bem-vindo. Aproveite e se inscreva no canal, ative as notificações para que você seja alertado no momento em que estivermos aqui ao vivo, tá bom? Para você que já é parte da família, seja mais que bem-vindo. Um agradecimento especial a todos vocês que são membros do canal. Muito obrigado. Que Deus multiplique a 100 por 1 cada sementinha que vocês têm depositado aqui nesse ministério para que nós possamos alcançar mais pessoas. Pastor, eu não consigo ser membro do canal. Não tem problema. Basta que você curta esse vídeo, compartilha com alguém, se inscreva no canal, já nos ajuda demais. Tá bom? Queridos, eu não sei você, mas eu estou muito feliz com esse devocional que começou ontem. E com esse jejum que começou ontem, um jejum mensal que nós temos. Pastor, que jejum é esse? Nós temos um jejum há um tempo. Todos os primeiros 7 dias nós temos 7 alvos, 7 versículos, 7 reflexões. E cada um dessas reflexões, cada um desses versículos são direcionados pelo Espírito Santo para que nós possamos romper em todas as áreas da nossa vida e viver tudo que Deus tem para nós. A ideia é estarmos juntos em comunidade, buscando o melhor do Senhor para as nossas vidas. Pastor, eu quero muito fazer parte desse jejum. Então entra em um dos nossos canais de comunicação, seja no Instagram, seja no Telegram ou seja no WhatsApp. Esses canais de comunicação você terá acesso à lista, não é, de alvos, e se porventura você quiser, você pode ir em um dos meus directs e escrever jejum lá no Instagram. Vai lá, digita jejum e você terá acesso à lista que eu vou te mandar no direct, tá bom? Não se esqueça. Faça parte desse jejum, eu creio que o Senhor fará milagres em nome de Jesus, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês mais uma manhã. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que certamente falará diretamente ao coração de vocês. Então, sem mais delongas, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta a tua atenção para aquilo que vem do Senhor, que o seu coração seja como terra fértil para receber essa palavra. Amém? Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nunca nos desamparou. E mais uma vez o Senhor tem nos guiado, mais uma vez o Senhor tem nos moldado. E aqui, Pai, eu oro e declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, que eles possam crescer, que eles possam receber palavras de sabedoria, entendimento e discernimento, para que em tudo que forem fazer, o Senhor possa guiá-los, para que em tudo que forem planejar, o Senhor possa abençoá-los de forma grandiosa, em nome de Jesus. Pai, nos abençoa para que esse devocional seja como um bálsamo, transformador de vidas, e nós possamos estar um passo mais perto de tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos ao trabalho. Eu quero ler com você o que está em Êxodo no capítulo 16, a partir do verso 4. Êxodo no capítulo 16, a partir do verso 4, é um texto bastante conhecido, mas eu quero retirar desse texto que, por mais conhecido que seja, também carrega consigo vida e vida de Deus. Reconhecendo as respostas do Senhor, reconhecendo as respostas de Deus. Êxodo no capítulo 16, no verso 4 em diante, a palavra diz o seguinte: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhe nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: O Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: Diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Ele ouviu as suas queixas. Guarde isso.
Porque tem hora que Deus ouve as tuas orações e tem horas que Deus ouve as tuas queixas. Isso tem uma grande diferença aí, querido, porque quando Deus ouve as tuas queixas, é porque talvez Ele esteja te dando alguma coisa que Ele não aprova. Deus ouviu a queixa do povo de Israel e deu a ele Saul. Mas Saul não era um homem que Deus havia escolhido. Saul era um homem que o povo esperava receber. E às vezes, um dos maiores castigos que Deus te dá é te entregando aquilo que você mais quer. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouviu as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou seu Deus. Até aqui é suficiente para que nós possamos entender algumas coisas basilares. E o primeiro ponto que quero compartilhar com vocês é: nem sempre a resposta de Deus parece a oração que você fez. Nem sempre a resposta de Deus parece a oração que você fez. Deus prometeu pão, eles receberam maná. A diferença entre um milagre reconhecido e um milagre rejeitado pode estar apenas na expectativa. Pastor, o que é que isso quer dizer? A diferença entre um milagre reconhecido e um milagre rejeitado podem estar apenas na expectativa. O povo de Israel esperava o pão do Egito, mas o céu respondeu com algo novo. E o novo, por não ser familiar, foi rotulado como: o que é isso? É o que significa maná. O que é isso? Deus enviou um milagre e eles perguntaram: o que é isso? A tradução literal de maná. E para você que gosta de anotar, anote isso. Se você não abrir mão da imagem que criou, pode rejeitar a resposta que tanto orou. Se você não abrir mão da imagem que criou, pode rejeitar a resposta que tanto orou. Escute isso. Às vezes a resposta que Deus nos dá, às vezes a resposta que Deus tem para as nossas vidas vem de uma forma completamente diferente daquilo que nós estamos esperando. Quando você vê, Deus mandou um carpinteiro quando o povo estava esperando um rei. Quando você olha para Jesus, Marta e Maria estavam esperando que Lázaro fosse curado, mas Jesus fez foi ressuscitar ele. Às vezes aquilo que você mais quer vem da forma que você menos espera. Entender isso faz com que você olhe os milagres de uma forma completamente diferente. Porque às vezes o presente que Deus tem para você vem embrulhado de uma forma que você jamais receberia. Talvez aquela pessoa que você nunca esperou nada seja a pessoa que mais Deus pode usar para te abençoar. E aquela pessoa que você tanto esperou não tem absolutamente nada daquilo que Deus respondeu diante das tuas orações. Talvez aquela pessoa que você tanto esperou alguma coisa não carregue absolutamente nada do que você esperava. E aquela pessoa que você não esperava nada carrega tudo que você gostaria. Querido, essa dicotomia, essa parte que nós não entendemos do mover de Deus, da dinâmica de Deus, da pedagogia de Deus, ela não precisa ser entendida. Ela precisa ser confiada. Porque por mais que você não saiba a forma que Deus trabalha, você sabe quem Ele é. Isso é muito mais importante. É mais importante você saber quem Deus é do que a forma que Ele trabalha. Porque às vezes alguém pode fazer um bom trabalho, mas ter um coração sujo. Às vezes alguém pode te ajudar, mas ter segundas intenções. Às vezes alguém pode tentar te dar alguma coisa, te promover de alguma forma, mas com malícia por detrás de cada passo, de cada oportunidade, de cada entrega. Então, mais importante do que você saber o como é você saber o coração de quem está fazendo isso. E quando olhamos da perspectiva de Deus para as coisas, o Senhor ele alinha as nossas prioridades e principalmente Ele alinha as nossas motivações para que nós não venhamos a nos perder no meio do caminho. Quando eu tenho a motivação certa e a expectativa no lugar certo, eu evito muitas frustrações. E aqui o povo esperava que Deus mandasse realmente um pão. Mas se você perceber na descrição do que era o maná, não veio como um pão. Precisou ser trabalhado, precisou ser moldado para que se tornasse pão. E às vezes aquilo que você espera de Deus, você espera como se viesse pronto. Eu vou falar isso nos pontos seguintes. Mas nem sempre aquilo que Deus te dá vem pronto. Às vezes aquilo que Ele te entrega
ainda precisa ser trabalhado. Isso não significa que deixa de ser o milagre dele para a sua vida. Amém? Ponto 2. Deus envia potencial e não produto final. O maná desceu do céu, mas não em forma de pão pronto. Era matéria-prima. Eles ainda teriam que moer, preparar e assar. Deus faz chover oportunidades, mas é a nossa responsabilidade transformá-las em propósito. Milagres exigem colaboração. Deus envia e você prepara. Deus envia e você prepara. Anote isso. A provisão divina é crua. Quem cozinha é você. A provisão divina é crua. Quem cozinha é você. Querido, por que você acha que o Senhor muitas vezes responde? Será que é porque Ele não é poderoso para agir de forma ativa? Deus pode fazer o que Ele quiser, querido, mas Ele escolheu ser soberano dessa forma. Ele escolheu ser soberano desse modo, no modo em que existe uma colaboração nossa para com aquilo que Ele já deseja fazer. Quando nós estamos sintonizados, o Senhor muitas vezes nos manda um potencial, nos manda uma semente para que nós possamos plantá-la. E eu digo a você, cuidado para que você não coma as sementes que Deus tem te enviado para que você semeie nos solos específicos. Cuidado para que profetas do Senhor não passem pela sua vida e você não deixe nenhum pingo de semente na vida dessas pessoas. Pastor, o senhor está falando de dinheiro? Sim, em muitos casos sim. Em outros talvez não seja só sobre dinheiro. Mas sim, porque às vezes as pessoas mistificam muito essa questão de dinheiro, ela não envolve, querido. Uma pessoa que vive do evangelho, às vezes Deus levanta outros para que possam sustentar aquela pessoa, para que possam abençoar. A palavra vai dizer que eram mulheres que tinham muitas posses, que abençoavam o ministério de Jesus financeiramente falando. O que eu quero te dizer com isso é que às vezes passa alguém que está sendo abençoado pelo Senhor e você pode fazer parte do que está sendo derramado por Ele, abençoando a vida desse profeta que passou na tua vida, dessa pessoa que realmente trouxe a presença de Deus para você. Não apenas uma palavra descobrindo teu CPF, mas uma palavra transformando a sua vida. Você está entendendo isso? Então, às vezes o potencial que Deus te dá não vem pronto. Precisa ser trabalhado por você. Talvez você não tenha uma voz muito boa, mas talvez a tua voz seja ótima para ser trabalhada e depois ela será excelente. Talvez Deus te deu certas habilidades manuais e você precisa trabalhar essas habilidades, aperfeiçoá-las, e isso te fará concluir a obra que o Senhor te entregou, que o Senhor comissionou você a realizar. O que eu quero te dizer com isso? Que às vezes você está reclamando pelo milagre que não recebe, quando Deus já te deu maná, e é você que não está entendendo que precisa preparar, assar, para que você possa desfrutar. Você está entendendo isso, sim ou não? Às vezes Deus abre portas, você entra, dá o melhor de si, o Senhor te abençoa, e você consegue alcançar os objetivos celestiais. Talvez você esteja parado esperando que Deus faça alguma coisa por você, quando na verdade Ele já te deu contatos, talentos, oportunidades e tempo. E você está esperando que desça um querubim dos céus, desça um anjo e faça por você aquilo que é responsabilidade sua. Querido, isso não vai acontecer, sinto te informar. Não vai acontecer. Tá comigo? Ponto 3, vamos lá. O trauma da incerteza pode te cegar para o cuidado de Deus. Eu vou ler de novo para você escrever. O trauma da incerteza pode te cegar para o cuidado de Deus. O deserto estava climatizado. Ai, meu Deus. Nuvem de dia, fogo à noite. Mas o povo ainda assim murmurava. Por quê? Porque não sabiam quanto tempo duraria a travessia. E a incerteza desgasta. Mas Deus não prometeu detalhes. Ele prometeu companhia. E o milagre nem sempre está no fim. Está no sustento diário durante o caminho. O milagre nem sempre está no fim, mas no sustento diário durante o caminho. Anote isso. O mesmo Deus que não te deu a data, te deu a sombra e o fogo. E os milagres no deserto. Mesmo Deus que não te deu a data, te deu a sombra, o fogo e os milagres no deserto.
Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Esse ponto é um dos pontos mais preciosos desse encontro de hoje, porque trata-se de uma incerteza do quando. A incerteza do quando nunca pode ser maior do que a certeza de quem. Às vezes você está esperando tanto que as coisas aconteçam. Às vezes você está esperando tanto que o que você gostaria de desfrutar chegasse logo. Mas, querido, às vezes essas coisas não acontecem no nosso tempo. E o Senhor a todo momento está nos ensinando, está nos mostrando que não é a data que as coisas vão acontecer que vão te fazer viver o milagre, mas a partir do momento que você para e decide confiar no Deus que cuida de você até que a data da sua promessa se cumpra. O milagre não começa apenas quando você recebe no fim, mas quando você começa a crer no início. E essa certeza, essa convicção te fará caminhar cada vez mais próximo do Senhor, cada vez mais confiando em quem Ele é, cada vez mais certo do que Ele fará na sua vida. E você começa a viver um milagre antes de acessar a terra prometida. Porque o povo de Israel, no deserto, desfrutou de uma nuvem de manhã, de uma cortina de fogo de noite. As suas roupas, suas sandálias não se desgastavam, suas roupas cresciam. Maná vinha do céu, caía do céu. O Senhor protegia o povo. Mesmo assim, o povo reclamou, o povo murmurou. Querido, às vezes o problema não é você não ter chegado ainda onde você gostaria de chegar, mas é você não ser grato de onde você já chegou. Você está entendendo isso? Às vezes o maior problema não é você não ter chegado no lugar que você gostaria, é você não ser grato pelo lugar que você já chegou. E isso, querido, eu vejo em tantas pessoas de uma forma tão clara, tão nítida. Ao invés delas serem gratas pelo quanto já caminharam, celebrar os passos que já deram, elas reclamam dos passos que ainda precisam ser dados. Deus está falando. Deus está falando. Eu creio nisso. Quarto ponto. Deus quer te impressionar. Deus não quer te impressionar, Ele quer te transformar. Deus não quer te impressionar, Ele quer te transformar. Israel queria um Deus previsível, que agisse conforme seus moldes mentais. Mas Deus é eterno, não é cognitivo. Ele não se limita ao que você viu, entendeu ou experimentou antes. Se o que está adiante de você não faz sentido, talvez seja porque Deus está fazendo algo que você nunca viu antes. Vou repetir de novo isso aqui. Se o que está diante de você não faz sentido, talvez seja porque Deus está fazendo algo que você nunca viu antes. Eu vou repetir de novo porque no Espírito sinto para repetir isso. Tem pessoas que estão sendo curadas com essa declaração de fé. Se o que está diante de você não faz sentido, talvez seja porque Deus está fazendo algo que você nunca viu antes. Você nunca passou por aqui antes, porque Ele nunca fez isso em ninguém antes. Às vezes você não reconhece o que Deus está fazendo, não reconhece o que Deus está planejando. Às vezes você não reconhece. E talvez o não reconhecer seja porque o que Deus está fazendo agora é algo novo. Talvez o que você esteja experimentando agora é algo novo de Deus para a sua vida. Pastor, eu não estou entendendo. Eu não estou conseguindo discernir o que Deus está fazendo. Confie em quem Ele é. Confie naquilo que Ele fala. Confie no caráter de Deus. E permita-se ser surpreendido pelo Todo-Poderoso. Permita-se ser surpreendido pelo Todo-Poderoso. Permita que Deus surpreenda você, querido. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Permita que Deus surpreenda você. Às vezes a gente se pega nesse lugar de querer saber tudo, principalmente aquelas pessoas controladoras, né? Aquelas pessoas que não conseguem se deixar a servir, não conseguem largar o controle. Elas se tremem todas. Porque na hora que Deus está fazendo, elas não entendem absolutamente nada. Mas chegou a hora de você olhar e por mais que você não entenda, você declare: a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Talvez você olhe e não perceba o que Deus está fazendo, mas aqui Ele está aqui para te dizer: eu tenho planos de te fazer prosperar e não de te causar mal. Planos de coisas boas e não de coisas ruins.
Não é porque você não entende que o plano é ruim. Não é porque você não sabe o que está acontecendo perfeitamente que o plano não é bom. Pelo contrário. É porque você não sabe que eu estou surpreendendo você com algo novo sobre sua vida. Em nome de Jesus, querido, abre o seu coração para receber essa palavra. Abre o seu coração para receber desse maná. Em nome de Jesus. Quinto e último ponto, vamos lá. Quinto e último ponto. Pare de chamar de maná o que o céu chamou de pão. Eita, pai. Preste atenção nisso. A incredulidade pode dar novos nomes àquilo que Deus já nomeou como resposta. Eles disseram maná. Deus disse pão do céu. Quando você recusa a forma como Deus responde, você continua esperando algo que já chegou. Quando você recusa a forma como Deus responde, você continua esperando algo que já chegou. A resposta veio. O problema é que ela não estava no formato que você reconhecia. Às vezes nós estamos nomeando errado os milagres de Deus. Às vezes nós estamos nomeando errado a forma que Deus trabalha. E eu quero hoje te encorajar, fortalecer a tua fé, o teu espírito, para que nesse momento, quando Deus te entregar um maná, um pão do céu, você não pergunte o que é isso. Quando Deus te entregar o pão do céu, a bênção do céu, o milagre do céu, você não se questione. O que está acontecendo? O que é isso? Não, querido. Quando Deus te entregar, você diga, é o pão do céu. É o milagre de Deus. É a palavra do Senhor se cumprindo em minha vida. Eu quero que você comece a observar as coisas de uma ótica completamente diferente, para que você não se perca durante o caminho, para que as adversidades não sejam um problema para te paralisar. Eu quero, em nome de Jesus, que você comece a observar as coisas, para que você não perca a resposta que Deus te deu, porque ela não veio da forma que você esperava. Tudo que você pediu a Deus já está no seu alcance, mas talvez esteja cru, e Ele espera que você o prepare. Eu conheço muitas pessoas que são pregadores, ministros de louvor, e eu sei que a maioria dessas pessoas trabalharam muito, deram duro para melhorar os talentos que lhes foram confiados. Então, querida, eu penso que a fidelidade que nós temos diante daquilo que Deus nos deu está na dedicação e na resiliência que nós aperfeiçoamos o que recebemos. Talvez você limita a sua capacidade pelo tamanho do seu dom, mas mal sabe que se o seu dom, por mais pequeno que pareça, for trabalhado, ele pode crescer de uma forma exponencial. Como uma semente de mostarda. Quando plantada, regada e cuidada da forma certa, se transforma em uma grande árvore. Da mesma forma são os teus dons e os teus talentos. Querido, pare de reclamar aonde você tem que chegar. Celebre onde você já chegou. Pare de reclamar dos gigantes que se colocam contra você. Celebre as vitórias que Deus te deu diante dos gigantes que já caíram diante de você. Pare de se perguntar por que Deus está abençoando mais um do que o outro, quando na verdade Deus já te entregou Jesus, que é a maior bênção que um ser humano pode receber. Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Diante disso, chegou a hora de você alinhar as tuas expectativas, alinhar as tuas motivações e continuar caminhando em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. E por mais que você passe por um deserto, o Senhor cuidará de você em cada detalhe. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por mais esse encontro, por mais uma palavra, por mais um entendimento, por mais uma clareza. Eu oro pela vida de cada um dos que estão aqui, Senhor. Eu oro pelo nosso jejum, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, e por mais que tenhamos pontos em comuns, temos causas diferentes. Mas eu creio que o Senhor pode responder cada uma dessas causas. Eu creio que o Senhor pode responder cada uma dessas pessoas de forma individual. E eu creio e declaro sobre a vida de cada um deles milagres. Milagres de forma extraordinária. Milagres de forma grandiosa. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor nunca os desampare. Eu oro para que o Senhor abençoe e derrame sobre eles graça e favor. Essa semana é uma semana onde nós viveremos milagres. Nós estamos declarando isso pela fé, crendo que aquilo que o Senhor aquilo que o Senhor nos entrega é muito melhor do que aquilo que a gente espera receber. Eu oro e declaro sobre cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã. Milagres,
milagres e provisões extraordinárias. Derrama sobre ele sabedoria, graça e favor, entendimento e clareza. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, obrigado por mais esse encontro. Obrigado por mais um momento na presença do Senhor com vocês. E aqui deixo um convite. Se você está precisando de ajuda para destravar a sua vida em qualquer área que seja na área financeira, seja para restaurar o seu casamento, seja para dar um norte à sua vida, porque você está se sentindo perdido, participe da nossa jornada com propósito. Nós temos já mais de 200 encontros disponíveis para você assistir. Encontros que são basilares, que trazem ensinos de sabedoria, baseados na palavra, para todas as áreas da sua vida. E além disso, você ainda tem encontros comigo em sala fechada, para que nós possamos conversar e amadurecer. Eu não quero ter muitas pessoas na sala porque você perde a qualidade. Então eu estou dando prioridade a ter uma sala menor, mais reduzida, para que nós tenhamos mais qualidade. Então se você quer crescer além desse devocional, quer aprender, quer avançar, participe da nossa jornada com propósito. Querido, o preço se comparado àquilo que você recebe não significa absolutamente nada. Nada. Os ensinamentos são muito preciosos, são anos de trabalho que estão sendo depositados ali para te abençoar e te fazer crescer, tá bom? Pastor, eu quero muito participar dessa jornada com propósito. Como é que eu faço? O link está na descrição do vídeo. Clica no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Se inscreve, garante a tua participação e vem conosco para essa jornada incrível. Se você está nos assistindo do Instagram, digita jornada e eu vou te enviar as informações no teu direct. Se você está nos assistindo de outra plataforma, como no TikTok, por exemplo, vai no link da bio, clica e garante a tua participação, tá bom? Beijo no seu coração, muito bom ter chegado até aqui com vocês e eu espero em nome de Jesus que o Senhor faça milagres. Tchau, tchau, queridos, forte abraço.